Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Vou ler os 3 primeiros versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Amém. Amém. Se eu fosse dar um título para a nossa reflexão, hoje eu vou ser um pouquinho diferente, vou trazer aqui umas informações do livro de Hebreus e trazer para nós aí 3 lições que nós aprendemos aí nesses 3 versículos. Mas se eu fosse dar um título, seria passado, presente e futuro. Certamente nós estamos vivendo um momento atípico, eu sempre vou falar a respeito disso, muitas vezes preocupados com o futuro. Como será o futuro? Diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, que certamente todos nós aqui, nenhum de nós vivemos o momento que nós estamos vivendo. E a pergunta que faz é: como será o nosso futuro? Em todas as áreas, porque essa pandemia mexeu com tudo. Tem aqui professores, por exemplo, né? Essa semana eu conversei com um amigo que se formou comigo, mas acabou se enveredando para o lado do ensino, e ele estava falando para mim que já faz 2 anos ele é professor universitário, está dando aula em casa. Não sei se já voltaram as aulas, como que está aqui em Cardoso, mas o fato é que tem-se dito que agora, a partir desse momento histórico, vamos viver um novo momento. Muita coisa já está acontecendo, mudando, né? Em todas as áreas, não só na área da saúde, mas também principalmente na área da economia. Então as pessoas ficam preocupadas agora, né? Não sei aqui em Cardoso como que está, Margarete, pergunta Margarete, mas lá em Votuporanga, o Juninho mora lá, a Karina, eu esses dias andando com a Karina na Avenida Amazonas, e lá na Rua São Paulo, que tem muitas lojas, muitos comércios, irmãos e irmãs, muitas lojas vazias, fecharam, né? Falei com a Karina hoje, a Karina conhece mais de Votuporanga do que eu, por incrível que pareça, né? Perguntando para ela lá sobre Votuporanga, umas dicas de Votuporanga, porque
há 2 anos aqui de volta, né? Então não conheço quase nada do Votuporanga, mas eu falo para ela, não sei qual que era aquelas lojas, mas você passa nas avenidas e você vê um monte de lojas que estão fechadas, alugando, né? E aí as pessoas ficam preocupadas, como fazer, como vai ser esse novo momento. Preocupações, que a princípio, à luz da palavra de Deus, para nós cristãos, não é? Para nós cristãos, nós devemos sim estar atentos, porém, como nós aprendemos no domingo passado, confiantes. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é? Nada vai nos faltar. Tive também hoje a oportunidade de conhecer a Dona Maria, esposa do nosso irmão Isaías, que aqui está presente, e falei para ela mais uma vez do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos e irmãs, quem escreveu o Salmo 23, escreveu há pelo menos 5.000 anos atrás. Já pensou nisso? 5.000 anos atrás. Quando eu encontro uma senhora, por exemplo, ou um senhor que já está na casa dos seus 90 anos, eu falo assim para ele: olha, Abraão, pai da fé, Isaac, Jacó, viveram 5, 6 mil anos atrás. E hoje é o tempo de nós vivermos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para as escrituras, eu lembro que quando surgiu a pandemia, no início eu estava pastor em Santa Bertina, era tudo muito novo, não é? E até tenho o desejo de refletir com os irmãos, que é Mateus 24, depois se você quiser anotar aí, para a gente entender tudo isso que vem acontecendo, para a gente refletir. E a palavra de Jesus, naquele momento, Mateus 24, ele disse o seguinte: não temas. Você já deve ter ouvido, por exemplo, que na Bíblia tem, se eu não me engano, vocês me ajudam depois na pesquisa aí, 365 vezes a palavra não temas. Alguém já fez essa pesquisa? Que essa palavra é uma por dia. Então eu lembro que surgiu, todos nós ficamos sim atentos, porém nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as escrituras, e Jesus disse para que quando acontecessem essas coisas, Mateus 24, depois você pode ler na sua casa, Mateus 24, nós não devemos temer. Ontem, estava em casa com a Karina, nós mudamos para uma casa nova e apareceu lá no nosso quintal um escorpião. Alguém já viu um escorpião aqui? Né? Um escorpião. E aí a Karina ficou preocupada, quase que atrapalhou o nosso dia ontem. O bicho é feio, né? Mas tivemos a oportunidade de matar o bicho, colocar fogo no bicho, né? E aí já fomos pesquisar. Amanhã, como nós mudamos recentemente, já vamos pesquisar lá na cidade onde acha alguém para detetizar. Mas aí já peguei a Karina, né? Abri a Bíblia com a Karina e fui falar para a Karina: olha o que Jesus está falando aqui sobre. Por incrível que pareça, na Bíblia tem versículo que fala de escorpião. A Bíblia tem versículo que fala de escorpião, um bicho feio, estranho, não é? E aí a Karina, ela disse que eu não tenho certeza, mas eu acredito nela. Ela falou que o que estava lá em casa era o amarelo. Aí a gente foi ver no Google e disse que o amarelo é perigoso, caso de óbitos de crianças, por exemplo. Então imagina como que ela ficou preocupada. Mas aí, na hora veio isso no meu coração, fomos lá, abrimos a Bíblia, a palavra de Deus falou, por que pareça, Karina, na Bíblia fala até a respeito de escorpião. Que fala que nós não devemos ter medo de escorpião, e Jesus é quem fala que ele dá autoridade aos seus cristãos para pisar, olha só, na cabeça da serpente e dos escorpiões. Eu não pisei, não tive muita coragem, bati a chinelada nele, aí joguei na garagem, joguei álcool, assim, eu pus fogo, e o
bicho está queimando o lugar que deve estar. Não é? Então, irmãos e irmãs, tudo isso para nós termos essa consciência de que a palavra fala a respeito de tudo que vem acontecendo, porém nós cristãos, temos passado, presente e certamente teremos um bom futuro. O nosso futuro é garantido. Nosso futuro é garantido. Eu vou mostrar isso para vocês nesse texto de Hebreus, mas antes eu queria chamar a atenção, vou ser rápido aqui, eu gosto muito de passar informações sobre Hebreus, né? Que momento que o autor, quando ele escreve esse texto, para a gente entender um pouquinho, quem sabe até mesmo nós nos identificarmos com o texto, né? O autor aos Hebreus, ele é desconhecido, porém pode-se, abre aqui uma citação, né? Pode-se todavia reconhecer no autor aos Hebreus pensamentos do apóstolo Paulo, onde se desenvolve no livro de Hebreus, a preocupação do livro de Hebreus, o tema da fé. Então, por exemplo, foi o que nós falamos hoje na nossa visita, se você estiver fraquinho com a sua fé, não é? Leia Hebreus, leia o livro de Hebreus. Como eu disse, desenvolveu o tema da fé. A lei, não é? No livro de Hebreus, a lei antiga foi dada, segundo a palavra de Deus, que está registrado em Hebreus 2:2, por intermédio dos anjos. Porém, irmãos e irmãs, a falha, olha que coisa interessante, a falha da geração israelita, que saiu lá do Egito, morreu na travessia do deserto. Então, quando o autor vai escrever aos Hebreus, ele tem como pano de fundo, veja só, ele tem como pano de fundo essa experiência dos israelitas que saem do Egito, mas infelizmente muitos deles morrem. A gente sabe da história, morre ali na entrada, um pouco antes da passagem pelo Mar Vermelho. Então, quando o autor escreve aos Hebreus, ele está ao mesmo tempo falando da importância da fé, mas também chamando a atenção para aqueles que tiveram essa experiência de passar pelo deserto, já que nós estamos no deserto, porém muitos deles ficaram no meio do caminho. Muitos deles não tiveram a oportunidade de atravessar o Mar Vermelho e, consequentemente, chegar aonde Israel, inclusive, está hoje, né? Hoje, essa história de Israel, lá atrás, hoje, para nós que estamos aqui, eu gosto sempre de falar de data, 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, é mais fácil. Por isso, irmãos e irmãs, que na história do povo de Israel, muitos ficaram no deserto, literalmente. Muitos não conseguiram chegar até a terra prometida, por causa justamente da incredulidade que havia no coração deles. Por isso que, ao mesmo tempo que escreveram os Hebreus, escrevendo uma chamada à questão da fé, mas ao mesmo tempo é uma questão de mostrar para as pessoas que é possível sim uma pessoa ficar no meio do caminho e não conseguir completar a sua caminhada e a sua jornada. Sobre a data de Hebreus, não é? Provavelmente o texto foi escrito no ano 65 depois de Cristo. Isso porque, não é? A ausência no texto de Hebreus, quando você lê o texto de Hebreus, a ausência de qualquer evidência mostrando o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que historicamente, não é? Então, quando o autor escreve aos Hebreus, ele ainda não fala, ele não cita o que aconteceu no ano 70 da era cristã, que também é uma coisa muito interessante a gente pensar. No ano 70, o próprio Jesus falou a respeito do templo, não é? E Jesus disse o seguinte: olha, esse templo, que é o
o templo lá de São Paulo, o templo de Salomão, ele seria destruído no ano 70. Não ficaria, disse Jesus, não ficaria pedra sobre pedra. Agora, por que será que Jesus, naquela época, né, um pouco antes de Hebreus escrever, faz essa referência da destruição do templo? Nós já paramos para pensar a respeito disso. Infelizmente isso vai acontecer no ano de 70. O templo, irmãos e irmãs, o templo, o templo de Jerusalém é destruído no ano 70 e os cristãos vão se espalhar, por toda a Ásia. A gente sabe a história a respeito disso. Infelizmente, justamente por causa que na época, uma profecia de Jesus, a vontade de Deus não estava sendo concretizada, não estava sendo realizada. Então, eles dizem que provavelmente ele é escrito no ano 65, 5 anos antes da destruição. Por quê? Porque Hebreus faz muita questão de citar os rituais que havia no templo. Então, Hebreus também, ao mesmo tempo, o autor aos Hebreus, ele vai falar que a partir desse momento agora, um ritual só foi feito. Esse ritual ele é completo a partir do momento que a pessoa tem um encontro com Jesus, e esse sacrifício agora ele é substituído na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus falou que esse templo, ele vai falar que esse templo foi destruído e ele será reconstruído em 3 dias. Para a gente entender um pouquinho onde o pastor quer chegar daqui a pouco. O templo seria destruído, o corpo de Jesus seria destruído, em 3 dias seria destruído. Porque, irmãos e irmãs, na linguagem de hoje, seria um novo momento, uma nova história na vida do ser humano. Eu estava estudando essa semana, pensando, a gente tem um costume às vezes de falar, a gente vê as coisas acontecendo, na nossa comunidade, na nossa sociedade, e a gente precisa entender, à luz da palavra de Deus, os papéis hoje que as pessoas exercem, que a igreja exerce, que eu exerço, que você exerce. Então eu estava lembrando aqui, já que nós estamos falando do Antigo Testamento, quando Moisés era o primeiro legislador, ele quem recebe de Deus as leis, inclusive Hebreus vai falar muito a respeito disso. O autor de Hebreus vai falar o seguinte: no começo não era necessário as leis, mas por causa da desobediência do ser humano, as leis foram inseridas. Por que não era necessário? Porque antes da lei de Moisés, o povo tinha essa oportunidade, os patriarcas tiveram essa oportunidade de se relacionar com Deus, de ter uma vida com Deus. Então não era necessário lei. Por isso que já Hebreus vai falar que o fim da lei é Cristo, porque uma vez que a pessoa se converte dos seus pecados, ela tem uma vida diferente. A lei, ela não é que ela não deve ser cumprida, porém, quando a pessoa aceita Jesus no seu coração, a lei ela se torna ineficaz, porque Cristo, mais uma vez, restaura aquela comunhão do Antigo Testamento que havia com Deus, mas por causa do pecado é interrompida. Moisés, olha como que era no Antigo Testamento. Moisés recebe essas leis de Deus, porque olha que o povo está se perdendo. Moisés tem essa responsabilidade de legislador, de receber a inspiração de Deus, recebe a lei. Porém, existia 3 ofícios no Antigo Testamento, que hoje nós precisamos identificar elas. Nós precisamos identificar ela na nossa sociedade. O primeiro ofício do Antigo Testamento de legislador, quem exerceu foi Moisés. Moisés foi o primeiro legislador do povo de Israel. Outro ofício que existia muito importante para Israel, o profeta. Os profetas. Moisés determinava a lei, os profetas eram responsáveis. Vejam só, irmãos e irmãs, os profetas eram responsáveis em apontar a lei. Chegava diante do povo de Israel, via que estavam se desviando, e o profeta lembrava a lei. Lembrava a lei do povo de Israel: olha, vocês estão assim, não é? Nós falamos no domingo passado sobre o pastor, sobre por que as pessoas passam tanto, sofrem tanto, porque falta pastor na vida dessas pessoas,
Falta orientação do pastor supremo na vida das pessoas. Por que nós estamos assim? O mundo está assim porque falta o pastoreio do pastor. Então o profeta naquela época, ele tinha essa responsabilidade. Olha, você está desonrando o seu pai e a sua mãe. A Bíblia está falando que você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Era o profeta que fazia isso. Falando na nossa escola dominical, por exemplo, que o profeta geralmente é o chato da situação. Apedrejados, os profetas eram apedrejados. Falamos na nossa escola dominical que certamente na sua família você tem um profeta e você não sabe. Eu fiz um velório de um senhor chamado presbítero Enoque, que faleceu com 85 anos em São Paulo, e eu disse, a igreja estava lotada, a quarta igreja de São Paulo, ele foi presbítero de lá, a família estava, e eu conheci o seu Enoque, o seu presbítero Noé, não é Enoque, né? Eu confundi com Enoque, presbítero Noé, está lá pertinho. E eu fui várias vezes na casa dele visitá-lo, e aquele homem tinha uma postura, eu falava, esse homem não sabe, mas ele é profeta. Profeta diferente, irmãos e irmãs, não é esse profeta que nós estamos acostumados a dar profetizada, não é? Os pentecostais, já que nós estamos falando, fala muito que os profetas é aquele que gosta de dar profetizada, não. O profeta é um homem de Deus que aponta para a lei, para mostrar, olha, preste atenção. Toda visita que eu ia lá na casa do seu Noé dava uma profetizada. Mas a profecia que ele dava era uma profecia se chamando a atenção. Ele ia lá na igreja, na presbítero Margarida, chamava a atenção dos irmãos da fé. Ele era profeta na casa dele, mas ele era profeta na igreja também. Está cheio de profeta, não é? Quem pensa que os profetas não existem, estão cheios de homens de Deus, mulheres de Deus, cheios de pessoas que estão nesse momento sendo usados por Deus para apontar a vontade de Deus. O presbítero não era um desses. Então existia o legislador no Antigo Testamento, existia o profeta que apontava, e irmãos e irmãs, existia o sacerdote. Tudo isso você vai ver no livro de Hebreus. Quem que era o sacerdote? Olha só, terceiro papel. O sacerdote era aquele que responsável pelo culto, como nós estamos aqui hoje, mas para nossa tristeza, não é? Para nossa tristeza, ele era responsável em ser um instrumento de Deus para a remissão dos pecados. Então, uma vez que o profeta falou e ninguém ouviu, em outras palavras, as pessoas estão desobedecendo, não adiantou nada, no Antigo Testamento existia esse sacrifício, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, que nós sabemos, o único que tinha essa oportunidade de entrar ao Santo dos Santos para levar, não é? Para levar as petições das pessoas, para levar o pedido de perdão do povo. Tem uma história aí que diz, irmãos, mas você sabe como que acontecia isso? Você ia lá, pegava o seu animalzinho sem defeito, né? Que na verdade, para nós entendermos hoje, é a multa. Então você hoje não cumpre a lei, você pega a rodovia e vai para Votuporanga a 300 por hora, você toma uma multa, aí você sente. Aí da próxima vez que você vai, você pensa duas vezes, agora eu vou 100, porque a rodovia é 100. Mas na época do Antigo Testamento era o animalzinho e não podia ter defeito, não podia ser qualquer um não. Dizem os historiadores, irmãos e irmãs, para nossa tristeza, que o templo, o espaço onde era lá feito os sacrifícios, a parede da igreja, do templo é cheio de sangue, de tamanha corrupção que estava o povo de Israel. Teve gente que tinha que pedir emprestado um animalzinho para sacrificar, pecou tanto na vida que não tinha nem mais animal para oferecer. E por isso que Jesus, ele fala isso, irmãos, é muito triste, é uma profecia de Jesus, na linguagem de hoje é o novo normal. Jesus olha para o templo e fala assim, está vendo esse templo bonito, que quem construiu foi Salomão? Esses salmos lindos que a gente lê, tão lindos os salmos, né? Salmos que o povo de Israel ia para a igreja, com a maior alegria. Esse templo que era tão importante para Israel, Jesus apontou para o templo e falou, está vendo esse templo? Foi construído tanto tempo, tanta coisa aí, não vai ficar pedra sobre pedra.
esse templo será destruído. E Jesus disse assim, olhando para ele: agora esse templo aqui, porque nós somos o templo do Espírito Santo, esse templo aqui, ele será destruído, mas ao terceiro dia ele será reconstruído. Então, a partir de Jesus, por isso que Hebreus é uma das questões que as pessoas dizem que provavelmente o livro foi escrito no ano 65, porque Hebreus fala muito a respeito dessas questões da fé. Hebreus fala muito dessas questões do templo, dos sacrifícios que havia no templo, que infelizmente não eram poucos, eram muitos, justamente por causa da desobediência da lei, mas é ele mesmo que aponta o futuro. É ele que aponta o futuro. Então ele vai dizer assim: temos o futuro, apesar da nossa situação difícil, delicada, nós temos o futuro. E o nosso futuro está na pessoa de Jesus. Por isso, uma pessoa que tem Jesus, né? Nós estudamos hoje na escola dominical, né? Falando a respeito da liberdade, aonde o Espírito Santo, o presbítero Margarete sentiu uma sua falta hoje. Não falta, né? Mas quando falta, sente. Tem que fazer o quê? Quem manda não faltar? Pessoa que quase não falta, a gente sente, né? Nós aprendemos hoje, presbítero Margarete, que aonde o Espírito está, há liberdade. Em outras palavras, onde o Espírito Santo de Deus está, que é o novo normal, o cristão agora não precisa mais da lei. O cristão não precisa mais de profeta. Tem até pastor que fala isso, é uma doutrina que diz que não existe mais profecias, porque Cristo se fez profecia. Então, a partir do momento que a pessoa se encontra com Jesus, não precisa mais de lei. Não precisa falar para mim que eu preciso fazer aquilo ou não. Não precisa dizer mais para mim que eu preciso ser justo ou não. Não precisa mais falar para mim que eu preciso preocupar com as pessoas que estão necessitadas ou não. Não precisa. Não precisa falar mais para mim que eu preciso respeitar as autoridades. Não precisa falar mais para mim. Não precisa mais falar para mim que eu preciso respeitar os pais. Porque aonde o Espírito Santo está, é o novo normal, a liberdade. É uma nova maneira de viver. Os cristãos começam a surgir a partir daí, né? Hebreus começa desse momento para dizer que é um novo jeito de ser, uma nova maneira de ser. Então, o cristão que entende esse processo histórico todo é um cristão que tem passado, ele tem o presente e ele tem garantido. Vocês estão entendendo, irmãos e irmãs? Ou não? Ele tem garantido o seu futuro. Uma vez chegou para um jovem pastor e falou assim: mas como você vai fazer? Não tem campo para você, jovem pastor. E aquele jovem pastor disse assim: mas como assim? Eu não tenho essa preocupação. Porque quando eu me ofereci para o dono da obra. E a obra diz, irmãos e irmãs, que orai para que mande trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Futuro. Então, rapidamente aqui, o tempo voou, mas está aí no texto 3 lições que eu aprendo apenas nos 2 primeiros versículos. Vou ser rápido agora, já preguei, né? Para você levar para você. Depois eu vou mandar no WhatsApp para você estudar bastante. Onde que eu vejo passado, presente e futuro? Porque inclusive nem tem essa palavra aí na seu presbítero, nem tem essa palavra aí na Bíblia, mas eu vou mostrar para você. 3 lições de Hebreus para nós aqui, do cristão. Primeiro, a perspectiva do passado. Quando no versículo 1, o autor Hebreus, que é desconhecido, vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem
de testemunhas. Pastor, o que quer dizer isso? Passado. Depois você vê lá no Google, pesquisa. Hebreus, o autor é Hebreus, que eu te falei que é desconhecido, não sabia quem é. Ele está dizendo o seguinte, para essa nova comunidade que estava surgindo, já não era mais a comunidade do templo, porque o templo tinha sido destruído. Estão acompanhando? Não existia mais. Aliás, 5 anos depois foi destruído, não ia existir mais. Então a primeira coisa que ele estava dizendo para os novos convertidos é o seguinte: preste atenção, olhe para a nuvem de testemunha. Quem são as nuvens de testemunhas? Quem me lembra? São as pessoas que viveram antes de nós. Você lembra que eu acabei de falar? Que Davi viveu há 5.000 anos atrás. Abraão, que é o pai da fé, que mais está em Hebreus, viveu há 6.000 anos atrás. Então o Hebreus está falando assim: olha para essas pessoas que passaram por nós, que já passaram por nós, e olha a vida deles, olha a história deles, eles venceram, deu tudo certo. É isso que ele está dizendo. Quando ele manda a gente olhar para a nuvem de testemunha, que nuvem é essa? A nuvem lá do, a presença de Deus acompanhando o povo, que hoje, irmãos e irmãs, é muito bonito a gente falar isso, porque na época era uma coisa, outra coisa é hoje. Hoje eles estão lá. Israel está lá, continua sendo perseguido, mas continua firme. Esse povo aqui que estava surgindo, esses cristãos novos, eles tinham uma história de muita luta, de perseguição, de batalhas, de lutas. Eu disse hoje na escola dominical, irmãos e irmãs, é muito triste, está acontecendo nesse momento aquele conflito de novo, do pessoal lá do Afeganistão, que é bem pertinho de Israel. Uma guerra, enquanto nós estamos aqui. Eu fico pensando, Deus, uma coisa eu agradeço a Deus, obrigado por ele não ter nascido nesse período de guerras, de conflitos. Triste ligar a televisão, certamente hoje no Fantástico, se der tempo, vai passar bastante coisa. Morreram essa semana mais de 130 pessoas lá no Afeganistão, 13 soldados brasileiros, americanos. Povo que vivia em período de muita batalha, de muita luta. Porém, Hebreus está falando: olhe para o passado e veja que todas essas pessoas passaram por provações, não sei se isso te ajuda ou não, mas bem mais difíceis que uma pandemia. Irmãos, muito mais difícil que a pandemia. A gente dá graças a Deus que nós já nascemos na era cristã. O Brasil é uma cultura cristã.